É um texto muito conhecido, o texto da crucificação de Cristo Jesus. Mateus 27, 33 a 44. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos orar? Vamos pedir que Deus abra nossa mente e que nos faça entender a sua boa, perfeita e agradável vontade dele. Senhor nosso Deus, esse texto é extremamente forte e emocionalmente impactante para nós que amamos a Jesus. Esse texto não é uma história inventada. Esse texto é a narração real daquilo que o Senhor fez por nós, pobres pecadores. Agora, ó Deus, fala ao nosso coração pela mensagem do Teu Evangelho e pela força e aplicação da Tua Palavra, pela obra do Teu Santo Espírito, sem o qual, ó Deus, não poderemos entender a beleza e a profundidade de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já experimentou algo novo que te abriu um mundo novo, algo realmente transformador? A experiência, por exemplo, de um prato novo, um sabor novo, algo que você não conhecia, aí você come e passa a amar aquilo ali. E dependendo do lugar que você vá, você sempre vai perguntar: tem esse prato aí? Tem essa comida aí? Né? Porque ele despertou em você novos sabores, um paladar. Loja de perfumes. Loja de perfumes é o maior barato, né? É muito bom a loja de perfumes, né? Eu não sei se eu gosto mais do cheiro do perfume ou do cafezinho depois, para você, né? Experimentar um novo perfume. Fica aquela... Como é gostoso, né? Quão diferentes são essas experiências. Nós precisamos, nessa correria do dia a dia, voltar às percepções simples do olfato, do paladar, do tato, da audição. Precisamos voltar a ouvir música. Ouvir música. Não é ouvir um barulho, não. Ouvir música. Né? Sentar e ouvir. O que você está fazendo? Estou ouvindo música. Impossível. Né? Porque as pessoas ouvem música fazendo alguma coisa. Né? Eu gosto de ouvir música quando estou estudando, gosto de ouvir música quando eu estou arrumando a casa, gosto de ouvir música quando eu estou dirigindo, mas, por favor, você já parou, sentou e falou: vou ouvir música? Quão importante é isso? Quão importante é sentir o paladar da geração fast food, né, que come correndo, ou que come conversando. Não, peraí que eu quero sentir os sabores, eu quero ver aqui a diferença do sal com o doce, ou a soma dos dois, né? E assim por diante. Essas percepções que Deus nos deu, a do tato,
do tato, a beleza do tato, o prazer de tocar alguma coisa mais macio, mais duro, perceber, olhar, contemplar. Jesus Cristo, ele abre uma nova dimensão. Jesus Cristo, ele mexe com toda a nossa vida. A crucificação é tudo isso e muito mais. É algo novo que nos desperta. Por exemplo, um Skype. Falar com alguém vendo. Tão natural. Era natural há 20 anos atrás? Você diria, em 1980, por exemplo, que você teria um telefone que você carregaria ele para cima e para baixo? Você já pensou nisso? Eu sei que tem alguns irmãos aqui que são de 1980, né? Né? Você imaginaria, em 1980, isso? Você imaginaria um Skype, falar com uma pessoa vendo? A gente só via isso em filme. Filmes de ficção. Jornada nas Estrelas. Né? Você olhava e falava, uau, hoje você carrega no seu bolso. E é uma coisa fantástica quando você mostra isso para uma pessoa que nunca viu. Nunca viu. Você tem hoje uma série de aplicativos no seu celular que são fantásticos. Eu tenho cada um no meu celular que você vai ficar impressionado. Eu instalei um aplicativo no meu celular, porque a gente recebe muitos pregadores de fora, para rastrear o voo dele. Então, ele sai lá dos Estados Unidos, eu clico aqui no meu celular e eu sei onde ele está. Né? Só que esses dias o aplicativo me pregou uma peça, porque ele disse que o avião já tinha chegado, eu saí correndo, cheguei lá, ele estava atrasado em 1 hora. Então, existem coisas que são fantásticas, e você olha e você fala, isso é um mundo novo. E quando nós falamos de um mundo novo, existe uma coisa que é muito importante nessa relação da percepção de todos esses sentimentos, que é a marca. A marca de algo novo. Por exemplo, quando uma empresa vai lançar um produto, ela gasta milhões e milhões de reais contratando publicitários, pessoas especialistas em marketing, para lançar uma marca, porque a marca comunica algo. Quando você olha para uma marca, ela significa algo. Você olha para uma marca da Adidas, por exemplo, aquelas 3 listas, elas significam algo. Não é à toa, eles quiseram te comunicar alguma coisa. Você olha para a marca da Nike, que é um certo assim, ela está te comunicando alguma coisa. Qual é a marca do cristianismo? É a cruz. E o que a cruz nos comunica? Para nós, uma mensagem de ressurreição. Mas e para o mundo? Morte. O mundo tem medo da cruz porque a cruz assusta. A cruz é sinal para o mundo de morte, para nós de vida. Então, Cristo Jesus, ele abre uma nova dimensão. A cruz, para nós, é um símbolo que nenhum marqueteiro usaria. Se você chamar um marqueteiro não cristão e disser para ele, eu gostaria de vender um produto chamado Jesus Cristo, ele diria para você, põe a marca dele andando sobre as águas, põe a marca dele curando pessoas. Aí eu diria para ele, que tal a cruz? Ele diz, não, cruz é morte, ninguém vai querer seguir a morte, porque ele não entende o quê? A ressurreição. Então a cruz, ela abre uma nova dimensão. O Getsemane, a prisão, o Sinédrio, todo o processo do contexto que nós acabamos de ver, caminha para a cruz. Warren Wiersbe, um comentarista, diz que o caminho para a cruz não acontece num prédio vazio. A crucificação de Cristo Jesus não acontece num lugar onde Deus se envergonha dessa caminhada. Como se Deus dissesse assim, não, vamos fazer isso aqui nos porões do Palácio do Planalto, por exemplo. Sem que ninguém veja. Não, o Senhor pega e coloca na rua o Deus vivo. E as multidões passam, e o caminho da cruz é público. O caminho da cruz é público. As pessoas estão vendo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei da glória, sendo esbofeteado, humilhado, escarnecido publicamente. E Deus sabe que isso iria acontecer, e é assim que tem que acontecer. D.A. Carson, um outro comentarista, diz que no contexto de toda a brutalidade física que Jesus Cristo passou, e Jesus Cristo apanhou e apanhou muito,
Ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, pegaram um caniço e batiam nele, espancaram Jesus Cristo. É bom deixar isso bem claro, sem anestesia nenhuma. Apanhou e apanhou muito. Foi arrastado, sangrando. Queriam matá-lo. Não tem cena mais triste do que um povo quando avança sobre uma pessoa na rua para matá-lo a pancadas. Foi o que aconteceu com Cristo. Imagine o Senhor dos Senhores, o homem que havia curado, ressuscitado pessoas e sendo espancado, odiado. Por quê? D.A. Carson diz: não se engane, a ênfase da crucificação não recai sobre o espancamento físico de Jesus Cristo. O que dói na narrativa dos evangelhos é o escárnio. O que dói na narrativa dos evangelhos é a ênfase que todos os evangelistas dão na zombaria, na rejeição. É isso que dói. O que mais dói são as mais diversas classes de pessoas, todas representadas, se dirigindo a Cristo Jesus com escárnio. Isso é o caminho da crucificação. É no caminho da crucificação, se você ler a Bíblia, você vai ver que haviam pessoas milionárias e humildes, altamente instruídas e sem nenhuma instrução formal. Pessoas que se diziam religiosas e pessoas que não acreditavam em Deus algum e até idólatras. Não escapou ninguém. O texto vai dizer que até a multidão que passava na rua balançava a cabeça e zombava dele, até a multidão. E os seus discípulos fugiram. A rejeição da cruz é completa. A cruz dói na alma, não apenas no corpo. A cruz dói na alma. A cruz de Cristo revela algo que é uma grande separação. A cruz para nós, meus irmãos, ela é a grande separação. A cruz é o que nos separa do mundo. Versículo 21. Dá uma olhada no versículo 21 do texto que nós lemos, de Mateus 27. O mundo olha para a cruz e vê humilhação. De novo, perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam: Barrabás. O mundo olha para a cruz dizendo assim: nós queremos um assassino, um ladrão, nós queremos um ladrão. A multidão sai e diz: nós queremos um ladrão, nós queremos um ladrão, reina sobre nós, ladrão. Isso aconteceu há 2000 anos e acontece sempre. E acontece sempre. A gente se assusta, mas acontece sempre. Multidões que vão à rua exatamente no contrassenso da verdade. E a palavra do Senhor diz que foi isso que aconteceu com Cristo. A multidão clamava: queremos um ladrão. E você diz: mas como? Não é possível? É assim. É assim. A multidão faz isso. Mas o versículo 21 diz que enquanto a multidão via a humilhação, o cristão olha para esse momento e vê a sublimação. A cruz nos dá uma nova ótica. A multidão clama por Barrabás e nós olhamos a humildade de Cristo, a sublimação do Rei dos Reis, olhando para as suas criaturas e dizendo: vocês preferem um ladrão à minha verdade que liberta. Vocês preferem aqueles que te roubam àquele que te salva. Quando diz o versículo 22 que a multidão prefere aquilo que é desprezível, replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam alguns? Não, todos. Responderam todos: seja crucificado, seja crucificado. Enquanto a multidão via um homem desprezível, o cristão olha para esse momento e vê o Messias que cumpre a profecia do Antigo Testamento. A crucificação para nós tem outra ótica.
A multidão está vencendo Deus, né? Crucifica-o. Essa é a perspectiva de quem não crê. A nossa é a perspectiva que a cruz nos dá, daquilo que é novo, belo, o vivo caminho da salvação. Que Deus humilde é esse, que cumpre todas as profecias, as mais difíceis do Antigo Testamento, em amor por todos nós. Versículo 26. O mundo começa a ver a dor, diz o verso 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O mundo olha para Cristo Jesus e fala, olha como ele está sofrendo, olha a dor dele, tem prazer na dor de Cristo. O cristão olha para a dor de Cristo com um amor, de quem diz, Senhor, eu sei que o Senhor está passando tudo isso, porque eu pequei, eu me distanciei de Deus. As minhas obras, os meus pensamentos, as minhas palavras, o meu orgulho, o meu pecado, me distanciou tanto de Deus, que Deus mesmo teve que vir em resgate de mim. Eu odiei tanto a Deus, e Ele me amou tanto, que Ele veio e pagou esse preço por mim. Enquanto o mundo vê dor, nós vemos amor. Verso 42. Enquanto o mundo vê o teste da urgência, olha o que diz o verso 42 do texto que nós lemos. Salvou os outros, diz o mundo para Cristo, e a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz, nós vamos crer então nele. O mundo é assim, o mundo olha para a cruz com sentido de urgência. Quando as pessoas precisam de Deus, agora vamos ligar, agora vamos buscar. Mas Deus tem prazo para fazer, porque se Ele não fizer, eu vou em outro lugar ali, que propõe outra coisa, e vou em outro lugar, e o mundo fica louco, porque o mundo não sabe se humilhar diante da soberana presença controladora de Deus na história. O mundo quer ditar normas. Se Deus é Deus mesmo, que Ele faça agora, como se Deus estivesse sujeito à agenda do mundo. Então, enquanto o mundo vê esse teste da urgência, desce agora, cura agora, transforma agora, não é Deus mesmo? Sua fé não funciona? O cristão vê perseverança. O Cristo que sabia que tinha que cumprir todo o seu tempo naquela cruz, morrer ali, esperar 3 dias para ressuscitar, porque assim estava escrito. O mundo não consegue compreender isso. Então, onde o mundo vê um Deus inativo, nós vemos um Deus perseverante para nos salvar. E o versículo 28, o versículo 29, o versículo 37 mostram essa construção do pecado. Porque o versículo 28 diz que eles pegaram um manto e colocaram um manto falso em Cristo Jesus. O verso 29 diz que colocaram nele uma coroa e que lhe deram um caniço. O verso 37 diz que colocaram uma placa. Este é o Rei dos Judeus. O mundo zomba do senhorio de Deus. Isso aí é a construção caricata de um rei. A coroa é de espinho. O manto, o caniço, rei, é caricato. E se tem algo que o mundo gosta de fazer, é caricatura de Deus. O mundo gosta de fazer caricatura de Deus. Eles amam usar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Amam fazer piadinhas com o nome do nosso Senhor. O mundo é desprezível quando olha para o nosso Senhor e o despreza. Manifesta toda essa indignação com o reinado. O ser humano não aceita o reinado de Cristo. O ser humano natural não aceita o reinado de Cristo. Eu vou fazer caricatura dele, manipulá-lo. Pode ser que eu não coloque nele um manto, uma coroa, um caniço, e não escrevesse ao Rei dos Judeus. Mas no fundo do coração de um mundo que não conhece a Deus, de pessoas que não conhecem a Deus, o reinado de Cristo Jesus é completamente inútil. Não acredito, não me submeto, não desejo. Daí, enquanto o mundo observava a morte de Cristo, Deus estava revelando o seu amor a todos nós. E o resultado, verso 50. O resultado, meus irmãos, é que Deus ali em Cristo, preso naquela cruz, manifesta
todo o seu grande amor por nós. E ele clama em grande voz, verso 50, e entrega o Espírito. Eu fico imaginando, entre o verso 50 e 51, né, nesse espaço de tempo aí, a alegria de Satanás. A grande festa que foi no inferno. Para usar um termo bem carioca, o batidão que aconteceu no inferno. Fica imaginando assim o diabo dançando e brincando e falando assim, mais um que eu derrotei, né? Mas o verso 51 começa a escrever uma nova história. A festa dele durou pouco. Porque o verso 51 abre uma nova dimensão. Um novo aplicativo. É o Skype chegando, né? É a comunicação em alta velocidade, porque diz o verso 51 que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, para não sobrar espaço nenhum. A terra treme, fenderam-se as rochas. Imagina você ver a crucificação de Cristo, de repente começa um tremor de terra, as rochas começam a fender, as pessoas estão olhando aquilo tudo acontecer, a natureza geme. E diz mais, abriram-se os sepulcros, e muitos, não todos, corpos de santos, provavelmente pessoas que haviam morrido há poucas horas, porque são muitos, não são todos, que dormiam, ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, olha a cena, imagina você passando na porta ali do São José, saindo aquele tanto de gente lá de dentro. Tudo limpando a terra assim. Imagina. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. A ressurreição de Cristo, ela rompe com a vitória de Satanás. A ressurreição de Cristo rompe com a história da crucificação. Abre uma nova dimensão. E a cruz agora não é mais sinal de derrota, mas é de vitória. Não é de morte, mas é de vida. E por isso Cristo não está lá pregado. Por que a igreja evangélica não coloca o crucifixo com o Cristo pregado? Porque ele não está morto, ele está vivo. Por isso que essa cruz está vazia, porque ela está vazia e vai continuar vazia, porque Cristo venceu a morte. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Nós não celebramos a morte, nós celebramos a ressurreição, porque o nosso Deus não está morto, está vivo. E esta é a grande notícia. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, a morte não tem vitória sobre nós. Abra a sua nova dimensão, perceba o que é a crucificação, ela foi para nós a grande vitória, porque Cristo ressuscitou. E naquele momento outras pessoas experimentaram isso, para que ninguém tivesse dúvida alguma. Ah, não, Cristo pode ter sofrido um processo biológico, ficou dormindo, depois agora, e todo mundo ao mesmo tempo. E todo mundo ao mesmo tempo. Então isso aconteceu, santa coincidência. Tudo foi anunciado, profetizado, milhares de anos antes, passo a passo, vai nascer de uma virgem, vai nascer em tal cidade, vai nascer de tal família, vai cumprir esse passo, até os detalhes da crucificação, tudo foi profetizado, milhares de anos antes, tudo foi cumprido, nada foi esquecido, nada, para que nós não tivéssemos dúvida alguma, que se fecharmos os olhos aqui, hoje, assim como o ladrão na cruz que creu, abriremos os olhos na presença do Senhor, nós não temos medo da morte, ela está vencida em Cristo Jesus. Por isso a crucificação para nós, ela não é sinal de derrota, ela é de vitória. Ela não é sinal de repúdio, mas de amor. O apóstolo Paulo disse, se nós não cremos nisso, toda a nossa pregação é vazia, toda a nossa religiosidade é falsa, se não cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, meus irmãos, nada adianta, isso tudo aqui não vale nada. Agora, se cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como de fato cremos, aí a nossa vida muda e muda por completo.
E é a beleza da crucificação, dessa conquista espiritual. E nós somos extremamente bem-aventurados, porque o Senhor vai abrir essa nova dimensão para nós. O capítulo 3 de Gênesis inicia essa história. O Dr. John Stott vai dizer que na cruz de Cristo Jesus nós somos feitos vencedores, porque em Gênesis 3,15 houve a predição da conquista. Depois, no ministério de Cristo Jesus, há o início da conquista. Depois, há a realização da conquista quando Satanás é derrotado. Na cruz de Cristo Jesus, há a confirmação da conquista através da ressurreição. E depois, a extensão da conquista quando nós saímos proclamando e fazendo missão no mundo inteiro. E, finalmente, nós olhamos e esperamos a volta de Cristo para a consumação da conquista. A consumação da conquista. Quando todos nós experimentaremos um novo corpo glorificado, onde não haverá mais dor, nem separação, nem fome, nem miséria. A cruz de Cristo é para nós esse símbolo. Portanto, quando olhamos para a cruz de Cristo Jesus, para a crucificação, um novo horizonte se abre. Não é um aplicativo, não é uma novidade tecnológica, não são sensações de olfato, audição, visão, paladar, tato. Vai além. Vai além. Nós entramos numa nova dimensão. E eu acho fantástico quando nós lemos o Evangelho, vendo como o Evangelho todo muda a nossa perspectiva de vida. Os valores são mudados, os relacionamentos são mudados, a vida toda é transformada em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele revoluciona o mundo. Ele revoluciona tudo. Por causa da crucificação e da ressurreição. Portanto, meus irmãos, o convite é olhar para essa nossa nova agenda por causa da cruz. Colossenses capítulo 2. E perceber o quanto Deus tem feito por nós. Colossenses capítulo 2. Verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Ninguém vos julgue por causa de dia de festa. Ninguém te julgue, diz o texto, por causa de lua nova. Ninguém te julgue, olha o que o texto diz, por causa de sábado. Abra sua mente, Jesus está dizendo. Abre seus olhos, perceba que a coisa é outra, a dimensão é maior, quer ver? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseieis isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Essa religiosidade de não pega isso, não pega aquilo, guarda tal dia, é sábado, de tal hora, não faz. O Senhor Jesus olha por isso com desprezo, Isso tem nada a ver com a cruz. A cruz rompeu com tudo isso aí. O Antigo Testamento anunciava essas coisas apenas para que você olhasse para o Cristo que viria. Ele diz, isso é desprezível. Não tem mais sentido algum. Sabe qual é o nosso problema hoje? O problema hoje, versículo 23, é o culto de si mesmo, é a Faceland. É o culto de si mesmo, é a selfie. Tradução, revista e atualizada do reverendo Leonardo. O culto de si mesmo. É a falsa humildade. O problema hoje é o rigor ascético.
E essas coisas, no fundo, não têm valor algum contra a sensualidade, seja de pensamento ou da carne. Portanto, conclusão: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, no vosso coração, estáveis mortos para Deus, agora nascemos para Deus, por causa da fé, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É isso que interessa. Essa é a nossa agenda. Essa é a nossa nova maneira de ver. Hebreus capítulo 11, verso 27. Hebreus 11, 27 diz assim, ao falar de Moisés, pela fé, ele, 11, 27 de Hebreus, Moisés abandonou o Egito. Não ficou com medo, não ficando amedrontado, com a cólera do rei. Olha aí, o rei, quando se investe contra alguém, é perigoso. Antes, permaneceu firme. Como? Como quem vê aquele que é invisível. Sabe quem fala sobre isso? O chefe. Em João capítulo 20, verso 29, Jesus fala sobre isso. João capítulo 20, verso 29. Jesus fala assim, João capítulo 20, verso 29. Tomé, depois da ressurreição, porque você viu, agora você creu? Tomé tinha duvidado que Jesus tinha ressuscitado. Se eu não ver a Jesus, não vou acreditar no relato de vocês. Aí Jesus aparece para Tomé, Tomé, meu Senhor! Aí o Senhor diz, Jesus diz a Tomé, porque me viste e creste? Vamos ler juntos? Bem-aventurado os que não viram e creram. Eu não vi Jesus, mas eu creio. Eu não vi Jesus, mas eu creio. Você não viu, mas creu. Mais bem-aventurado é quem tem essa fé. Pobre de quem precisa ver para crer. Esse está longe, longe da cruz, do sinal da cruz. Eu não vejo Cristo pregado numa cruz. Ela está vazia. E essa é a minha declaração de fé. Vamos curvar a nossa fronte e vamos orar. Como eu disse, nós nos distanciamos, pecamos, e a única maneira de reatarmos o nosso relacionamento com Deus era através da morte de Jesus Cristo na cruz. Ele tinha que pagar o preço. O justo que morre pelo injusto, o santo que morre pelo pecador. Como não havia santo nem justo na terra, Deus mesmo se encarna, assume a forma de homem, vive como santo, vive como justo, para pagar a nossa dívida. É morto, mas ressuscita, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Eu queria que aí com seus olhos fechados, você usufruísse agora do milagre da audição e ouvisse essa música que vai ser cantada agora. Ouça a música, com os olhos fechados, deixa ela falar ao seu coração. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar,
naqueles momentos de dor, ver o mestre a chorar, e foi por você que ele nos deu tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou, ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou. Ele carregou minha cruz, e veio naqueles momentos de dor, veio o mestre a chorar, e foi por você que ele nos deu tanto amor. Ver escravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele nos deu tanto amor. Possamos nos gloriar na cruz, entendendo que nós não adoramos a um Deus morto, mas a um Deus vivo, mas que não esqueçamos do esforço que ele fez por nós. Senhor, nosso Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor colocou essa fé viva no nosso coração, que nem a morte tem poder sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor na cruz expôs publicamente ao desprezo todo o principado e toda a potestade. E pela autoridade de Cristo Jesus, não existe demônio que possa mandar na nossa vida ou ter autoridade sobre a nossa história, porque nós temos a autoridade que nos foi consagrada em Cristo Jesus, na vitória sobre a morte, na ressurreição. Ó Deus, obrigado porque a cruz está vazia e o Senhor está vivo. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor estaria no nosso meio. E o Senhor está aqui falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque não andamos sozinhos nesse mundo mau, mas o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, pela certeza de que quando tudo acabar, nós veremos com os nossos próprios olhos o Rei da glória, e poderemos cear contigo e com os amados irmãos pela eternidade adentro. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá uma nova visão da vida. O Senhor abre os nossos olhos e coloca em nossos corações a verdadeira visão e valor daquilo que o Senhor deseja para toda a sua criatura, todos aqueles que o Senhor criou com tanto amor. Obrigado porque nós percebemos a Tua boa mão nos conduzindo nesse mundo cheio de armadilhas, e o Senhor nos livrando dia após dia e nos protegendo com Teu imenso amor. Obrigado, Senhor, porque somos salvos pela graça e não pelas obras. Somos salvos pela graça e não pela guarda da lei. Somos salvos por causa do Teu imenso amor por nós. Abençoa-nos, ó Deus, e recebe nossa adoração. Oramos em nome de Jesus Cristo.
Amém.